Olá, aqui estamos nós, mais uma vez nos estúdios da Multimédia, para irmos da ideia ao resultado. E hoje vamos falar sobre um dos fatores mais importantes para alcançar objetivos, seja no desporto, seja nos negócios ou mesmo na vida, que é a nossa mentalidade. Vamos explorar conceitos-chave que podem encontrar no livro Mente Campeão, um livro fixe na área da psicologia, que apresenta uma metodologia de sucesso de vencedores, de diversas áreas. Um livro de François Ducasse e Makis Chamilidis, espero que seja assim que se diga, mas acima de tudo é um livro que desvenda como é que grandes atletas desenvolvem a sua mentalidade para vencer. E como é que essa abordagem pode ser aplicada noutras áreas, nomeadamente na área do empreendedorismo. No fundo, este episódio, mais uma vez, é uma reflexão, uma preparação para aquilo que vai ser a nossa próxima conversa com dois campeões, o Marco e o Tiago Lima, dois irmãos, atletas e treinadores de kickboxing e também empreendedores de um ginásio que é o Elite 36. Vamos perceber como se aplicam estes conceitos e como é que se aplicaram na sua vida e nas suas carreiras. Portanto, vamos lá ao primeiro ponto, vamos então a estes pilares do que é que faz uma mente de campeão. Primeiro ponto, a gestão emocional, controlar a pressão e o medo. Já falámos disto, vamos continuar a falar. O medo é uma das principais barreiras para as pessoas se tornarem empreendedoras. E mais uma vez, quando falamos de empreendedorismo, não quer dizer que seja por conta própria, pode ser também por conta do treino, não se esqueçam. O que eu tenho a dizer sobre o medo é que o medo faz parte. Qualquer pessoa tem medo e o que nós tentamos é minimizar os riscos para dar passos mais seguros. Mas as reflexões que deves pôr para ti mesmo é: o que é o pior que pode acontecer? É assim tão grave? Ficas tão diferente do que estás, vais assim para um cenário tão pior, e mesmo quando estás a empreender dentro de uma empresa, quando queres arriscar, quando queres dar o salto, faz esta reflexão, porque muitas vezes o medo é apenas um bloqueio. O medo faz parte e não pode ser um bloqueio. Portanto, se tens uma ideia suficientemente robusta, se tens uma ideia que acreditas nela a sério, e o medo é um bloqueio, então o melhor é mesmo não avançar, porque não é suficientemente robusta e não estás a acreditar o suficiente nela. Portanto, o primeiro indicador é tu teres vontade de avançar, ok? Os autores deste livro destacam que os campeões sabem lidar com a pressão e transformá-la em motivação. Em vez de temerem o fracasso, veem-no como uma oportunidade de crescimento. E isto acontece muito também no mundo do desporto. E no empreendedorismo, a pressão de gerir um negócio ao lançar um novo produto pode ser esmagadora, pode ser em determinadas alturas sufocante. Portanto, como é que transformamos estes momentos em oportunidades? E uma dica muito prática que eu gostava de partilhar convosco é: foco naquilo que está sob o nosso controle. Há muita coisa que nós não controlamos e não devemos gastar energia nessas coisas, devemos focar-nos no nosso caminho e na nossa implementação. Claro que teremos situações desconfortáveis, é inevitável, menos boas, mas a liderança e a mentalidade sai reforçada nestas alturas e é muitas vezes destacada nestas alturas. Por isso, a calma, a ponderação, o foco fazem mesmo toda a diferença. O foco total na resolução, naquilo que tu controlas, como falámos há bocado, e naquilo que mantém a orientação para o caminho é essencial. E vamos ver na conversa com o Marco e com o Tiago como é que um atleta em cima de um ringue a competir tem que ter esta mentalidade e transformar um desafio naquele momento rapidamente numa superação. Portanto, este é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é a preparação mental, muitas vezes ligada à resiliência e à consistência. É essencial nós trabalharmos isto, ok? Não somos todos iguais, não temos todas as mesmas capacidades, mas a preparação mental é um treino contínuo. Grandes atletas conseguem visualizar o sucesso, aquilo que querem alcançar, e têm rotinas para manter essa consistência. Portanto, mais do que visualizar ou não, é muito importante tu saberes quais são os pilares do teu sucesso. Esses pilares têm que estar muito bem definidos para não cairmos no erro de andar atrás do sucesso dos outros ou do que os outros acham que é o sucesso. Estamos a falar do teu sucesso e daquilo que tu queres conquistar. Portanto, na gestão do negócio, isso pode significar criar hábitos diários de organização, reservar tempo para refletir se estamos no caminho certo ou não, e mais do que visualizar, recomendo que tirem momentos para refletir e concentrar se estamos no caminho certo, porque é muito fácil desviar-nos e desorientar-nos. Portanto, muito importante nesta fase de treino, e fazendo aqui a ligação aos campeões no desporto, este processo de aprendizagem é importante quando nós
é importante também integrarmos aqui pessoas, as pessoas certas para nós seguirmos e acompanharmos e não bebermos da informação de qualquer pessoa, se são pessoas que não nos trazem nada de novo para aquilo que é o nosso caminho. Por exemplo, eu posso passar aprendizagens que tenho minhas, mas na prática tenho uma estrutura, um contexto e uma realidade. Se eu tenho um grupo que fatura, imaginem, 3 milhões de euros, estou a gerir cerca de 40 pessoas e nunca geri uma empresa de 400 milhões, e se a tua ambição é ter um negócio de 400 milhões, é importante saberes que eu posso te ajudar até determinada altura, e este é um ponto muito importante, principalmente quando vivemos no mundo das redes sociais, em que todos os dias tens promessas para alcançar coisas que nem as próprias pessoas que estão a prometer conseguiram alcançar. Portanto, depois disto, acompanha as pessoas certas, encontra os mentores certos dentro da realidade que efetivamente procuras. Este é um dos grandes desafios do ensino, que é termos os professores, na sua maioria podem passar a componente teórica, à base, os alicerces, mas depois na prática é muito difícil passarem estes insights porque nunca meteram a mão na massa, ou pelo menos não é muitas vezes o seu trabalho principal, que é aquilo que tu ambicionas ter. Portanto, todos os dias vemos nas redes sociais, e reforço isto, gente que quer ensinar a ser milionário ou a ganhar muito dinheiro, mas não é milionário, nem nunca na vida o será. Portanto, quais são as bases para partilharem essa informação contigo? A preparação mental deve ser enquadrada com a nossa realidade e com os nossos objetivos, e cada um tem os seus. Este é um ponto muito importante, mas, mais uma vez, isto trabalha-se. Vamos ao nosso próximo ponto, que é, e falamos tantas vezes sobre isto, definir objetivos claros e atingíveis. Portanto, ter metas específicas é fundamental, mas é igualmente importante adaptar estes objetivos à medida que as coisas se desenvolvem, e vamos falar mais disto em várias situações na prática nas empresas que isto acontece. Portanto, quer na vida, quer nas empresas, como em tudo, devemos ter os tais objetivos SMART, ou seja, específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais, para que se tornem palpáveis, ok? Pequenas conquistas levam a grandes vitórias, isto é um ponto importante. Portanto, não podemos estar presos àquilo que definimos há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. As oportunidades surgem e temos de ter a capacidade de ir atrás delas. Dando um exemplo concreto, na minha empresa tinha objetivos definidos no período de Covid, objetivos financeiros neste caso, mas a verdade é que as oportunidades começaram a surgir de muitos sítios. Há quem diga que nós tivemos um avanço na aceitação digital neste setor de quase 6 anos, portanto rapidamente passei de 10 pessoas para 40, investimos mais do que estava previsto e superámos em 3 ou 4 vezes os objetivos, porque o contexto mudou drasticamente e quase da noite para o dia. Portanto, nos meses a seguir, nos anos a seguir, também tivemos que nos reorganizar, porque as coisas também voltaram ao normal. Mas é importante nós termos este sentido de oportunidade, esta flexibilidade e irmos atrás, ok? O ponto D, vamos em busca da excelência. Pegando aqui num ponto importante do livro, os campeões não se contentam em ser bons, procuram sempre a excelência, ajustando os pequenos detalhes. Okay? Mais uma vez, a aprendizagem contínua. Esta etapa é um desafio enorme, na minha opinião. Primeiro, o que é isto da excelência? Não é? Em que contexto é que estamos a falar de excelência? Para uns, pode estar no serviço ao cliente, para outros na característica do produto, para outros na estratégia de marketing e para outros pode estar em tudo isto junto. Mas é difícil ser excelente em tudo. Portanto, este é um ponto muito importante, e um atleta também de alta competição é muito bom em determinadas coisas e não é tão bom noutras. Portanto, potencia as suas coisas mais positivas. Um atleta que, por exemplo, joga futebol e é isso que faz e tem de fazer, apenas e só, jogar futebol, com toda a envolvência que isso tem, evidentemente. Um empreendedor tem muitas outras variáveis para trabalhar, e os seus projetos e as suas equipas também. Portanto, aquilo que nós definimos como uma vantagem competitiva tem que ser intocável, e vamos falar mais disso para a frente, ok? Mas o que eu destaco aqui é o autoconhecimento, é sobre o que são os pontos fortes e os fracos, os meus, os teus, individualmente, é olhar para dentro e conhecermos isto. E os fracos, tentamos evoluir e trabalhá-los. Os fortes, tentamos potenciar. E quando não conseguimos trabalhar os pontos fracos, ou que demoram muito tempo, contratamos pessoas ou quem nos ajuda a colmatar estas falhas. Mas não deixamos de melhorar e de procurar evoluir. Diria mesmo que o importante é que o todo seja de excelência. Não tem que ser só eu, nem só os meus pontos fortes, nem todas as áreas da minha empresa, as pessoas, os serviços, o marketing, o serviço ao cliente, que seja o mais excelente possível como um todo, ok? Nós, na conversa que vamos ter também com o Marco e com o Tiago, vamos falar de que forma é que um ginásio consegue diferenciar-se e ser excelente
em determinadas coisas, não é excelente em tudo. Não temos que ter as melhores máquinas, ter a melhor comunidade de kickboxing, etc, etc. É definir um caminho, ir atrás dele e investir nele. Portanto, o nosso próximo ponto, e realço, embora já tenha falado de certa forma nos pontos anteriores, é o trabalho contínuo. Desengane-se quem acha que levar uma ideia até um resultado é algo estático, em que eu defino um plano e vou seguir esse plano de A a Z e tudo se materializa. Eu não conheço, não quero dizer que não exista, mas eu não conheço planos que sejam executados desta forma. Os planos têm que ser revistos e têm que ser pensados e repensados, e os caminhos desviam-se e surgem contextos diferentes ao longo destes caminhos. Nós temos que ter a tal flexibilidade que tanto falo para nos ajustar e não perder o nosso rumo. Eu sei que quero ir daqui a aqui. O caminho que faço neste percurso é que pode ir mudando e vai evoluindo, porque nós em cada etapa, se conseguirmos aprender a trazer esse conhecimento para nós, para as nossas pessoas, para a nossa organização, na próxima etapa já vamos com mais conhecimento, e este é um trabalho contínuo, tal como um atleta de alta competição. Começa e está em constante melhoria. Neste caso que nós vamos falar de kickboxing, um combate é uma oportunidade de melhoria, quer ganhe, quer perca. Há sempre pontos de melhoria que no próximo combate já podem ir mais afinados. Exatamente igual. Se vocês vão ter uma apresentação hoje, estudem, preparem-se para essa apresentação, estudem o que é que foi o bom e o mau daquela apresentação e melhorem para a próxima vez. Okay? Portanto, esta evolução deve ser um trabalho contínuo entre nós e as nossas pessoas. Outro ponto importante que falei subliminarmente lá atrás, ouvir quem interessa. No mundo em que a informação está por todo lado, YouTube, Instagram, TikToks, etc., há muita gente a falar sobre tudo. E hoje, com a inteligência artificial, é muito mais fácil falarmos sobre tudo. Ok? Temos um ChatGPT, entre outras soluções, que nos ajudam rapidamente a sermos especialistas do que quer que seja. Na minha opinião, o que é importante é saberes onde é que queres chegar e envolveres-te com pessoas à tua volta, seguires e ouvires as pessoas que já passaram por aqui. Ou que estão lá, ou que estão a passar, ou que já passaram, não pessoas que estão a falar por falar e que tu percebes com algumas pesquisas que a pessoa nem faz aquilo que está a dizer. Portanto, é muito importante deixar-te influenciar por pessoas que já sabem o caminho e que já conhecem o caminho. Não é para seguires o mesmo caminho. Repara, se toda a gente, eu vou falar mais isto noutro contexto, se toda a gente olhar para o Cristiano Ronaldo enquanto jogador de futebol, toda a gente neste momento quer ser um Cristiano Ronaldo. Toda a gente olha para o percurso do Cristiano Ronaldo e tenta seguir o mesmo. Mas o Cristiano Ronaldo é hoje o Cristiano Ronaldo porque fez diferente. Portanto, é muito bom nós conhecermos o percurso do Cristiano Ronaldo, mas se ambicionas a ser o próximo Cristiano Ronaldo, seja lá o que isso for, vais ter em alguma altura que se fazer diferente, porque todos já estão a fazer o caminho do Cristiano Ronaldo. Estas pessoas, não é, que rompem com o status quo a todos os níveis, são pessoas que ousaram fazer diferente, ousaram fazer mais do que os outros. Enquanto uns faziam 5, ele fazia 10. Enquanto uns iam pela esquerda, ele ia pela direita. E isto passa-se a uma escala mais regional, se quisermos. É olhar para a minha concorrência e perceber quais são os meus caminhos. E quais são as pessoas que fizeram um caminho diferente, mesmo que seja noutros setores, para ter o máximo de informação possível para tomar a decisão. Ok? Outro ponto muito importante é não perder a energia com o que não controlamos. Ok? Esta é uma mentalidade que é fundamental. Um atleta que se lesiona, um atleta que tem um contexto diferente no seu meio onde está, quando está a treinar, a preparar-se, etc. O foco é aquilo que eu controlo, é a minha preparação, é o meu treino, é o treino das pessoas que estão à minha volta, etc, etc, etc. Não me vou desgastar com coisas que dificilmente eu vou mudar, coisas que são que impactam a mim e impactam os outros negócios. Portanto, o foco desta mente, digamos assim, empreendedora, e vamos falar bastante disto também mais à frente, é eu gastar a energia naquilo que consigo controlar e que quero controlar. E quando falamos de controlar, é que decisões é que eu posso tomar que possam influenciar positivamente esta caminhada, que me possam tornar melhor. E reparem que este livro, que eu estou aqui a servir, que me está aqui a servir de base, é um livro que fala que como atingir metas e vencer também na vida. Portanto, trazem a parte pessoal. Se eu quero mudar uma atitude minha, mudar um comportamento e esse comportamento vai-me levar a melhores resultados, bora, trabalhem nisso. Vou começar a fazer exercício porque sei que me vai ajudar a ter
uma mentalidade diferente nos meus negócios, na empresa, o que quer que seja. Então começa, vou comer melhor porque está estudado que a má alimentação prejudica-me no desempenho, no raciocínio, etc. Então come melhor. Portanto, são variáveis que eu consigo controlar e que muitas vezes já consomem energia suficiente, porque estas mudanças de comportamento não são fáceis. Mudar rotinas, diz-se que precisamos de cerca de 21 dias para mudar um comportamento, mas há quem precise mais, há quem consiga fazer menos, portanto, importante, e a mensagem que eu queria passar é gastar a energia naquilo que controlamos e que efetivamente tem impacto na nossa ideia para levá-la até aos resultados que nós desejamos. Portanto, e encerrando aqui os pontos, há uma relação muito especial e que eu em particular gosto de acompanhar entre o desporto e o mundo do empreendedorismo e o mundo empresarial. O treino físico, se quisermos, é como o nosso trabalho diário no negócio, é aquilo que fazemos todos os dias. A nossa rotina é o nosso treino, é a base para tudo. Portanto, é aqui que nós vamos, o que lemos, como lemos, o tempo que estamos nas redes sociais, o tempo que estamos a consultar os e-mails, as reuniões com a equipa, é o nosso treino. É aqui que nós estamos a treinar a equipa, ok? A competição, se quisermos trazer ao kickboxing o momento de subir ao ringue, é o nosso momento numa empresa como se fosse lançar um produto, fazer uma venda, fazer uma apresentação comercial. É o nosso momento de combate. Portanto, temos que nos preparar para neste momento não falhar. É o nosso momento da verdade. E é aqui que vamos testar se estamos no caminho certo, vamos testar se a nossa equipa está no caminho certo e se vamos vencer ou não. Portanto, é um momento também de afinar e de aprender para os próximos passos. Mas, acima de tudo, temos que ter uma estratégia. Temos que estudar, temos que experimentar e estar em constante melhoria. Se vou para uma apresentação, pegando no exemplo que dei, podemos ter pessoas que estão à nossa frente e rapidamente podem questionar coisas da nossa apresentação e pô-la em causa. Portanto, convém eu preparar-me, treinar e preparar algumas destas objeções para responder com alguma agilidade e não bloquear. Como gosto de dizer, tens que ter uma bagagem. E quanto maior for a tua bagagem, imagina que tens uma mala de viagem, quanto mais coisas lá tiveres dentro, mais fácil vai ser para ti conseguires responder, ter experiências positivas, negativas, para dares contexto àquilo que é a tua experiência, digamos assim, a tua capacidade de resposta, ok? Portanto, quanto mais conhecimento tiveres, é esse conhecimento que, acima de tudo, vai gerar a fórmula que tu precisas para responder e para estar mais bem preparado. Por isso é que nós dizemos que, muitas das vezes, com o passar dos anos, 10, 20 anos em que estás a empreender, estás muito mais preparado para criar novas coisas sem cometer os erros que já cometeste. Porquê? Porque a tua bagagem é muito superior e já lidas com as coisas de uma forma completamente diferente, ok? Portanto, este conteúdo serviu de certa forma de teaser para o próximo, como já referi, onde vamos abordar esta mente de campeão na prática, ou seja, não é vamos sair do mundo dos livros e vamos para quem todos os dias tenta lidar com isto e vamos tentar perceber o que diferencia uma mente comum de uma mente vencedora na prática. Vamos tentar perceber como se lida com a frustração, como se lida com a derrota, portanto, como é que rapidamente se consegue dar a volta a tudo isto. Acho que todos temos muito a aprender, efetivamente, com o que se faz no mundo do desporto, em particular das artes marciais, onde há um respeito brutal pela concorrência e onde cada pessoa se torna numa arma muito poderosa, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista mental, e é isso que mais nos interessa aqui. Portanto, o desafio, mais uma vez, é não te esqueças de subscrever a newsletter em daideaoresultado.pt para receberes em primeira mão estes conteúdos. O que tens a perder?